Vou repetir, hein? As ações judiciais, seja inventário judicial, seja ação de retificação de distúrbio público, seja divórcio, separação, dissolução de união estável com partilha de bens, as ações do direito do dia a dia, direito imobiliário, do direito de família, do direito às sucessões, as ações judiciais não vão, com as suas decisões, causar um efeito automático no direito registral. O advogado, nós temos essa falsa sensação, os operadores do direito, nós erramos achando que a decisão judicial é contra tudo e contra todos e supre qualquer situação. Não, hein, gente? Não. Fez o divórcio do seu cliente, da sua cliente, orienta ela, se foi feita a partilha de bens, ela ou ele, imediatamente, não tem dinheiro, faz empréstimo, mas não brinca com isso. Tem que pegar a sentença e registrar no cartório de imóveis. Claro, o divórcio nós temos que ir no cartório de registro civil, para averbar o divórcio, né? Seja através de mandado judicial ou a própria sentença que tenha valor de mandado, pode ser? Isso é normal, isso nós temos que gerar publicidade também. Fez divórcio, saiu a sentença, não é nada automático. Estou divorciado, pode casar. Não, tem que pegar a sentença e averbar no cartório que você casou. Você, ele ou ela, nosso cliente. Se não averbou, continua casado, para efeitos registrais. A sentença não resolve nada de forma automática. E o mesmo acontece, gente, sim, com a partilha de bens. No divórcio, a partilha de bens, quando ocorre dentro de uma sentença ou através de um acordo, né, através da ata, a ata que foi lavrada em virtude do acordo que foi celebrado em uma audiência de conciliação e mediação, tanto a ata como a decisão, a sentença, também não vão gerar efeitos automáticos. Professor, então peraí. Então uma pessoa que tem 10 imóveis, tudo foi adquirido após a constância do casamento e o casal casou em regime parcial de bens. Tudo que foi adquirido após a constância do casamento. No divórcio, 50% para cada um, não é isso? Então, se foi feita a partilha de bens através de decisão ou homologação de um acordo, ela, precisamos registrar isso? Com certeza. Porque lá no cartório de imóveis, o que vai constar? Que a propriedade é dos dois. Se você não atualizar essa informação, de fato isso vai dar dor de cabeça. É necessário e obrigatório, sim, atualizar essa informação. E nós sabemos que normalmente na partilha de bens, inclusive se for feita através de acordo, normalmente ocorre uma divisão de bens, né? Eu fico com aquela casa, com aquele apartamento, você fica com essa casa e esse apartamento. Ou seja, eu passo a ter a totalidade do bem, que era dividido em dois, meieiro, meiação, e ela também. Estou usando o exemplo ele e ela, mas vamos lembrar sempre que cabe o casamento de pessoas do mesmo sexo, é totalmente possível hoje, conforme resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, hein, gente? Olha só, professor Júlio, então eu fiz o divórcio com o meu cliente, eu não falei nada para ele. O que você orienta eu fazer? Passa o telefone, amanhã é sábado, né? Passa a mão no telefone e liga para ele no máximo segunda-feira e fala, olha, você precisa vir no escritório, vamos marcar uma reunião. Mas eu tô com medo do Covid-19, então marca via plataforma, via WhatsApp. Mas você tem essa obrigação de explicar para o seu cliente que o divórcio foi resolvido, legal. A partilha de bem também foi resolvida, mas a situação registral, a situação no cartório de imóveis, essa não foi resolvida. Essa precisa ser resolvida. E aí você vai verificar se você acha que esse serviço foi incluído, né, nos seus honorários, ou se você vai cobrar diligência, vai cobrar parte. Independente do que você pense em relação a isso, é obrigação sua orientar o seu cliente. Gente, estou falando algo sério, hein? O advogado iniciante, primeiro caso dele, normalmente, é trabalhista, é divórcio, não é isso? Pensão alimentícia. Só que aí o que ele faz? Ele faz o divórcio, porque é fácil, acha copia e cola no Google, né? Faz o divórcio, pede a partilha de bens, só que ele entrega, né, hoje o processo é digital, entrega a sentença para o cliente e fala, olha, não esquece de levar essa sentença, ou ainda, né, o mandado de divórcio lá no cartório para averbar. E acha que acabou ali. Mundo de Bob, está tudo certo, resolvido. Ufa, cobrei meus honorários, que legal, o divórcio não demorou, não é nada disso, hein, gente? Se tem bens no meio, muita atenção, muito cuidado. Se tem bens imóveis, inclusive, mais atenção ainda. Por quê? Eu fiz o divórcio, ação de divórcio, consegui êxito, legal. Foi feito o registro do mandado judicial no cartório, bacana, gerou publicidade. Eu, ela, estamos divorciados. Porém, se tem bens que foram partilhados
ela ficou com a casa, ele ficou com o apartamento, e aí? A matrícula está desatualizada. A matrícula está desatualizada porque consta na matrícula do apartamento, que ficou só para ela, metade, metade. 50% dele e dela. E na casa a mesma coisa, ou seja, nas matrículas desatualizadas constam sim a situação anterior, que os dois eram meeiros, sócios do imóvel. Com o divórcio, conforme a sentença, a partilha de bens, que foi feita na sentença, ou num acordo, numa decisão, uma sentença homologatória, os imóveis foram divididos. Ele passou a ficar com o imóvel inteiro, ela passou a ficar com o apartamento inteiro. Estou trocando aqui, não foi mal. É título de exemplo. Ou seja, ela ficou com a totalidade, 2 imóveis. Os 2 imóveis foram adquiridos após a consumação do casamento. Usamos nesse exemplo hipotético uma situação onde o casamento seja pelo regime parcial de bens. Tudo foi conquistado após a consumação do casamento. Ou seja, é dos dois. Se é dos dois, se esses imóveis, essa casa, esse apartamento, está de forma estão regularizados esses imóveis, de fato, eu posso, no divórcio, claro, pedir o apartamento, principalmente se vale quase a mesma coisa, quase o mesmo valor de mercado, eu posso pedir aí que seja feita a partilha assim. Eu não vou ter que dividir o bem. E o judiciário tem, sim, decidido em algumas situações desta forma. Ou mesmo através de acordo, né? Acordo, normalmente através de acordo, normalmente para resolver logo, você fica com a casa, você fica com o apartamento. E aí? Se você não orienta o seu cliente a cuidar dessa parte registral. Estes imóveis estão passíveis a erro. Talvez ela ou ele vai tentar vender esse imóvel futuramente, talvez aí ela fica devendo o cartão de crédito, ele fica devendo o carro e você acabe perdendo esse imóvel, né? O seu cliente acaba perdendo a parte dele. Olha a dor de cabeça que você pode gerar para o seu cliente pela falta de informação. Cuidado, partilha de bens no divórcio não se brinca, hein? Nós achamos que o divórcio é só copiar do Google, né? Distribui, quando é judicial, saiu, ô cliente, vem cá, vou te mandar por e-mail, viu? Mandado de averbação, vai lá no cartório para averbar no registro civil. Acabou, viu? Beijo, tchau, viu? Se cuida, hein? Não tem nada disso não. Se tem imóveis no meio, você tem que dar um andamento final. Você tem que dar uma sequência a isso. Essa sequência é cuidar dessa seara registral, né? Dentro do que foi proposto no acordo, na sentença, mas você tem que cuidar dessa seara registral. Você não pode deixar o seu cliente na mão. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado mesmo. Bruna, parabéns, viu? Você sempre participando muito, tá? Que legal. A Bruna trazendo uma situação muito importante. E o imóvel financiado, como fica, né? Na partilha de bens, hein? Como fica esse imóvel financiado? A resposta depende do regime de casamento. No Brasil, nós temos, segundo a legislação brasileira, o Código Civil, 4 regimes, né? Parcial de bens, que é o regime automático. Hoje, atualmente. Quem casa não escolhe outro regime, fica com esse, parcial de bens. Tudo que for adquirido após a consumação do casamento é dos dois. São meeiros, são sócios. Depois, quero escolher os outros regimes, são 4, então tem 3 opções. Para escolher um outro regime, eu preciso fazer uma escritura pública chamada de pacto antinupcial. Antes de casar, inclusive, hein, gente? Não é depois. Que depois é dar dor de cabeça. Você vai ter que fazer uma ação de mudança de regime, que é uma ação que você vai ter que fundamentar. Por qual motivo você está mudando o regime? Pode perder a ação. Né? Você está mudando o regime por qual motivo? Qual situação? Qual circunstância? Dependendo se isso não convencer, se o judiciário entender que é objeto de fraude, você vai perder a ação. Então mudar o regime de casamento é meio complicado, não é tão simples assim. Lindo na teoria, na prática é através de ação judicial e na prática precisa fundamentar bem e demonstrar que não tem má fé nenhuma. Então é complexo, é muito complexo, então merece uma atenção especial. Por isso eu volto a falar, toda vez que o nosso cliente, você, case por um regime diferente, tem que fazer escritura pública que é chamado pacto antinupcial, e aí tem a opção de escolher união universal de bens, mistura tudo, os bens conquistados antes do casamento e após, separação total de bens, o regime dos artistas, famosos, empresários, né? Advogados depois dos 30 anos. Advogado depois dos 30 anos só casa nesse regime, gente. Não é verdade? Tô falando a verdade, hein? Olha só, e a separação final nos aquestos, né? 4 regimes nós temos. Então, professor, como que fica a partilha de bens em relação ao financiamento imobiliário? A resposta depende. Depende do regime de casamento. Dentro desse regime, se a gente for olhar pelo regime automático, que é o parcial de bens, o casal casou, morou de aluguel, depois de um tempo
deu entrada aí, deu um termo, né, utilizado sem juridiquês, deu entrada num apartamento, numa casa, vem o divórcio, como que fica? É a alegria e na tristeza, né? Daqueles valores que já foram pagos, não interessa quem pagou, né? Tem isso também. Mas fui eu que paguei, não fui eu que paguei. Não interessa quem pagou. Dos valores pagos, é meio a meio. E dos valores a pagar, são sócios da dívida. Então, ou seja, são sócios dos créditos e dos débitos. Por isso dá dor de cabeça. Normalmente, quando existe um imóvel financiado, o ideal é que seja feito um acordo e aquele que tenha uma condição melhor, ele assuma, né, essas prestações. Ele assuma essas prestações para não perder o imóvel. Quando existe acordo. Quando não existe acordo, o judiciário vai ver isso. Vai ver, vai dividir em relação ao crédito, o que foi pago, e ao débito. A obrigação vai ser dos dois, né? Então vai ser mencionada na sentença que a obrigação é dos dois, sobre responsabilidade de um cobrar o outro, né? Cadê? Você não está pagando minha parte, quero o reembolso, né? Quero o que eu paguei. Reembolso, maneira de dizer. Então é uma realidade. Bruna, complicado, né? Quando casa e tem divórcio em regime parcial de bens, ainda mais no financiamento imobiliário, né? Então, muita atenção em relação a isso. Falando em financiamento imobiliário, gente, ou açãozinha sem vergonha é a ação de revisional de financiamento imobiliário, né? Hoje em dia nós temos vários advogados que vivem disso, gente. Cobra aí 2, 3 mil reais, faz anúncio na rádio, faz anúncio na internet, faz anúncio na TV, até na TV a gente vê, hein? E ele promete para o cliente: ligue já, serviço de consultoria, ligue já, você vai diminuir o valor de financiamento imobiliário em 50%, 70%. Que mentira danada, né? Nós sabemos que todo mundo quer viver bem, quer viver muito bem da profissão. Claro, é o sonho de todos, mas você não precisa fazer isso, né? Acho que ser estelionatário não dá, né, gente? Não dá não, né? Não dá. Sabe por quê? Porque você vai virar um advogado que depende disso. Então você vai ter aí 20 clientes que te pagam 1.000, 2.000 reais para você ingressar com a ação. Você sabe que vai perder a revisional. É uma ação muito difícil de ganhar, praticamente impossível. E você vai ter que ficar renovando os seus clientes. Você não vai criar um nome no mercado, né? Na verdade, você vai ser um advogado de consultoria para sempre, porque você manchou a imagem do seu nome. Se for puxar você que tem processos de ações revisionais, de 200 ações você perdeu 199. É a realidade, né? Revisional de financiamento imobiliário, assim como revisional de juros de cartão de crédito, revisionais de financiamento de carro, caminhão, moto. No Brasil, saiba a verdade, é difícil ganhar essa ação. É difícil ganhar essa ação. Tropa de elite. Você sabe que no Brasil, tropa de elite deveria ter chegado até o 15. Pena que foi até o 2, né? Pena que foi até o 2. Tem tanta história para contar. É um sistema, né? Você não consegue êxito nessas ações. Não precisa nem falar por quê. Tá certo que eu acho que não é no Brasil, não. Acho que é só no Paraguai. A verdade é uma só, gente. Além, né, de ter um sistema de um entendimento jurisprudencial, essa ação, normalmente, quem é polo do outro lado, o polo passivo, é um banco, uma instituição, uma poderosa instituição financeira. Essa instituição vai recorrer até Brasília. Ou seja, uma ação dessa, no mínimo vai durar aí 3 a 5 anos, 6 anos, ou mais. Uma ação dessa, revisional de financiamento imobiliário, você não consegue ganhar, mas jamais. É muito difícil você conseguir a tutela antecipada. Quem está te contratando já está desesperado. Ele está desesperado, ele ou ela. Porque se ele está te contratando para fazer uma revisional de financiamento imobiliário, a verdade é uma só, é que não está conseguindo pagar. Aí você imagina, você vende aí algo que não existe, né? Você vende algo que não existe, ele vira para você, ou ela, né? E fala: olha, vamos reduzir 50%. Não reduz nada, gente, não reduz nada. Quem consegue êxito nessa ação, que é muito difícil, muito demorada, e não ganhamos a tutela antecipada, ou seja, a liminar, normalmente é de 15%, 10%. E quantos advogados que distribuem uma ação dessa sem juntar um laudo técnico? Pelo amor de Deus, hein? Advogado não é perito contábil. Como que você vai fazer uma ação revisional de financiamento imobiliário, de financiamento de carro, financiamento de cartão de crédito, de empréstimo, sem juntar um laudo técnico? Você é perito? Você é contador? Se for, parabéns, aí legal. Poxa, o professor que advoga, né, advogou muito tempo para banco, o que tem advogado corajoso, ele faz uma inicial sem ter um laudo técnico. Poxa, o laudo técnico que vai apontar que exista, sim, juros abusivos, taxas abusivas. Sem esse laudo técnico e sem pedir perícia, como que você quer ganhar uma ação dessa? Já não ganha, já é demorada, já é cansativa. Tem tudo para dar errado. E você ainda não instrui a ação e os próprios fundamentos da petição inicial com um laudo técnico.
você também não pede perícia. Ou seja, é um tiro no pé, né, gente? É um tiro no pé. Tem que ser muito corajoso para virar para o cliente e falar assim, é quase ganha essa ação. Eu não faço isso. Eu acho que isso daí é questões até espiritual, né? Fica o peso, porque você jogou, a pessoa tá achando que você, doutor e doutora, vai salvar a situação financeira da família. Ou ele vai conseguir reduzir? Não vai. Ninguém faz milagre, né, gente? Quer mais que o direito? O direito, infelizmente, ele é resultado, né? É resultado com base na jurisprudência atual. Então é uma judiação fazer isso com alguém, né? Uma judiação. A ação de financiamento imobiliário, ou melhor, revisionais de financiamento imobiliário, financiamento de veículos, são ações que nós sabemos que realmente são frias, geladas totais. Nós temos aí algumas teses e poucas teses que podem reduzir o valor do financiamento imobiliário. E quando reduz, 20% no máximo da prestação. 20%. Nunca vi, se você tiver uma outra decisão, fala aqui comigo, porque eu preciso saber, porque olha que eu estudo jurisprudência, porque eu tenho muito amor e carinho a você, meu aluno. Tenho muito, eu trago tudo de melhor para você, me entrego muito nas aulas. Você sabe o quanto eu amo o que eu faço. Eu nunca vi. Se tiver, me avisa, porque a gente consegue entender que existe uma decisão diferente. É muito difícil. Cuidado, tá? Várias teses, né? Onerosidade excessiva, juros abusivos, lindo na teoria, mas nas ações revisionais, principalmente no que diz respeito ao financiamento imobiliário, contra o Itaú, contra a Caixa, Santander, Bradesco, entre outros bancos, normalmente na prática não funcionam. Não funciona, o sujeito perde o primeiro grau, perde o segundo grau, é interessante, né? Depois tem gente que fala que vamos ficar rico com as ações revisionais. Ah, para com isso, só se for de estelionato, né, gente? Por favor, não tem jeito. Não, eu sou muito prático, você sabe disso. Essas ações são perigosas de fato, né? Você sabe que essas ações não vão resolver. Vamos voltar para a pergunta da Bruna então. Então, olha só. Partilha de bens no financiamento imobiliário. Como que fica então? O ideal é que seja feito um acordo. Aquele que tenha a condição melhor, ele vai fazer o quê? Ele vai assumir. Deixa que eu pago o apartamento, deixa que eu pago a casa, o sobrado, o terreno, porque eu ganho mais. Eu fico aqui com o valor e você fica com o carro. Pronto, a minha parte no carro é o valor que você teria que receber do imóvel do que foi pago. Se vai para o judiciário decide o quê? Que deve ser feita a partilha dos ganhos e dos débitos, né? Então, é partilha na alegria e na tristeza. Essa é a decisão judiciária, lembrando que sempre depende do regime de casamento. Nós estamos usando um exemplo hipotético como regime parcial de bens. Mas se for separação total de bens, aí a decisão, né, com certeza, na partilha de bens, vai ficar com o imóvel financiado, na alegria e na tristeza, aquele que é, de fato, o contratante do financiamento imobiliário. União universal, também prevalece o entendimento, alegria e tristeza, e separação final nos aquestos vai depender do que foi acordado nessa separação final dos aquestos, porque não existe uma regra própria. Separação final dos aquestos quer dizer que eu criei regras em relação ao meu casamento. Então, muito importante isso também, hein, gente? Muito importante. Então, professor, como que eu regularizo um imóvel, então? Eu consigo regularizar de formas administrativas, das mais simples às mais complexas, e de formas judiciais, através de ações, uso capião, adjudicação compulsória, ação de retificação de áreas, demarcação de terras, são essas ações que vão, de fato, fazer com que eu consiga regularizar um imóvel. Dentro da seara do direito de família, no que diz respeito a divórcio, separação, dissolução de união estável, vale a pena lembrar, sim, que o divórcio ou a dissolução da união estável não termina ali, hein, gente? Não termina ali. Eu preciso, depois de ter feito a ação de divórcio ou dissolução de união estável, depois de ter conseguido êxito na ação, eu preciso orientar o meu cliente, registrar ou averbar essa decisão. Eu falo logo os dois termos, cada lugar usa um termo, então eu falo logo os dois. Eu preciso averbar a decisão do divórcio. Legal, averbei. Agora você pode falar para o seu cliente, respira e conta até 3. Vai falar 1, 2, 3. Aí você vai falar para ele assim, pronto, você está divorciado. Pode casar de novo, pode comemorar, né? E depois, muitas vezes nós esquecemos disso, temos que dar uma atenção ao nosso cliente em relação à partilha de bens. E isso não é dado, hein, gente? Você entrega a sentença para o seu cliente, acabou ali. Não. Você precisa atualizar as informações registrais no cartório de imóveis. No que diz respeito a carro, moto, também, né? Se ocorreu aí... que o carro, moto é diferente, né? Os bens móveis, normalmente, por mais que seja dos dois, a título de valor econômico, no papel está no nome de um só, né? Nós sabemos que normalmente é assim. O imóvel não. O imóvel, com facilidade, nós viramos coproprietário, de forma registral, né?
Por isso tem essa diferença. Mas muita. Promete, professor Júlio, que você não vai bobear no ponto aí não, tá? Não vai mesmo. Outra dica que eu quero trazer para você com muito carinho, hein? Nós falamos lá na aula passada que realmente no divórcio, na separação, além desse detalhe registral, eu preciso prestar atenção lá no começo. Por que eu preciso prestar atenção lá no começo? Porque quando você vai fazer o divórcio, o ideal é que você usufrua dessa ação no divórcio, separação, dissolução de união estável, que tem discussão, então deixa ela de ladinho aí, você precisa usufruir de outras situações, como nome, mudança de nome. Será que ele ou ela gostaria de voltar a usar o nome de solteiro? Nós conversamos isso, hein? Ah, professor, só mulher que usa o sobrenome do marido? Não. É um costume. O Brasil é meio conservador, então normalmente o homem e a mulher casam, normalmente ela fica com o sobrenome do marido, mas é perfeitamente possível. Nós temos vários casos que a mulher usa o sobrenome do marido. A mulher, ela usa o sobrenome do marido. Então isso é possível sim, isso acontece. Eu já tive 2 alunos no Alfacom que eles casaram e eles trocaram de sobrenome. Ah, professor, esquisito. Cada um tem um gosto, né, gente? Ele passou a usar o sobrenome dela e ela passou a usar o sobrenome dele. Gosto é gosto, né? Gosto é gosto. Então, de fato, cuidado com o nome, hein? Sabe por quê? Se você faz uma ação de divórcio, uma ação de separação, lembrando que tem que fazer o divórcio direto, 66/2010. Se fizer a separação, vai ter dor de cabeça, vai gastar de novo, vai ter que fazer a conversão da separação e divórcio. Eu não posso falar que separação e divórcio são sinônimos, que não são, hein? E a separação continua existindo. Fato é, gente, com muito carinho, com muita propriedade aqui, eu só vou fazer o divórcio, distribuir, quando eu conferir tudo. Será que ele ou ela, o meu cliente, quer voltar a usar o nome de solteiro? Será que vai querer pensão alimentícia? Será que tem filhos e já vai querer discutir a partilha a pensão alimentícia dos filhos? Será que tem guarda? Visita? Claro, tudo vai depender se tem filhos, né? Que aí nós temos outros pedidos. E também vai depender do entendimento local, né, gente? Nós temos muitos estados, São Paulo é um grande exemplo disso, que se você distribui um divórcio litigioso, contencioso, o judiciário pede para separar as ações, alegando que existem leis próprias para cada assunto. Diferente daí, normalmente aí você distribui a ação e isso é aceito. Eu acho que aí está de parabéns, porque isso é celeridade processual, isso é economia processual. Usar uma ação no lugar de 5, 6 ações. Então, é muito, muito interessante essa visão, realmente uma visão atualizada e de boa fé, né, gente? Isso é aplicar a celeridade processual, a economia processual. Não fazer o sujeito fazer 6 ações diferentes, né? Não acaba nunca. Outro ponto também interessante que deve ser levado em consideração é que o divórcio você pode pedir a tutela antecipada, hein, gente? Quando tem partilha de bens. Professor, o meu cliente me contratou, ele ou ela, eu posso fazer o divórcio. Posso fazer o divórcio e pedir antecipação do divórcio? Pode, porque tem partilha de bens nesse processo. Então, o judiciário normalmente antecipa a decisão do divórcio, talvez ele ou ela já queiram casar com outra pessoa, talvez já estejam namorando, né? E você consegue, de fato, o processo continua, você resolve um problema de cada vez, um degrau de cada vez, e a partilha continua, talvez por anos, talvez a partilha necessite aí de perícia, né? De avaliação. Então, pelo menos você já resolveu uma situação para ajudar o seu cliente. Então, fique atento. Em algumas situações, nós podemos sim pedir antecipação do divórcio e o processo continua no que diz respeito à partilha de bens. Muita atenção em relação a isso, vale a pena ficar atento em relação a isso. Outro detalhe, novamente, nós temos 2 divórcios diferentes, né? De jurisdição voluntária e de jurisdição contenciosa. Contenciosa tem briga, hein? Pede para citar ele ou ela, legal? Pede a partilha de bens. Jurisdição voluntária, consensual, para de fazer aquela peça copia e cola da internet feia. E aí o juiz pede para emendar. Aí você fala, nossa, que estranho, esse juiz implicou comigo. Implicou nada. Como que você faz um divórcio consensual, gente, colocando um em face do outro? Não tem. Na jurisdição voluntária, consensual, não tem em face de ninguém, não tem citação, não tem sentença, é um acordo, o judiciário só vai homologar. Então cuidado com isso, tá? A peça da jurisdição voluntária de divórcio e de outras situações, essa peça fica diferente, né, gente? Fica diferente. E você percebe que o advogado não sabe advogar no direito de família, ou nunca fez, é a primeira ação dele, ou ele é inseguro, insegura, porque ele pega uma ação de divórcio consensual, os 2 querem o divórcio, os 2 são clientes do advogado, só que o que ele faz? Ele pega aquele modelo no Google e ele não percebe que é litigioso. Ele coloca em face.
O judiciário vê aquilo, gente, e fala, ih, isso aí não sabe nem o que está fazendo. Esse doutor tá por fora. E aí ele pede para você acertar, porque a petição fica fora de contexto. Né? Fora aqueles advogadas que ainda pedem a citação, com 2 procurações. Né? Na inicial tem anexa a inicial ali, tem 2 procurações. Só que o sujeito vai e pede a citação do réu. Não tem réu no divórcio consensual, de jurisdição voluntária. Erro absurdo, hein, gente? Erro absurdo.